filmes com cinema, fazer, enfim. Publicidade? Não, publicidade não, cinema mesmo. Cinema, eu sou montadora, dirijo alguns filmes, meu marido é roteirista, também dirige. E falamos muito sobre cinema em casa. E ele, quando começou a ter um pouquinho mais de consciência do que estava acontecendo, começou a dizer que queria fazer filmes com a gente. Olha só. Aí a gente, você não sabe o que você está dizendo, não sei o que, eu quero. Tanto que aquela cena, eu quero fazer meu filme, é muito... Ele falando sempre, acho que não está funcionando. Alô, tá? Ele falando, eu quero fazer um filme com vocês, não sei o que e tal, vamos fazer um filme e tal. E a gente falou, ok, então vamos fazer um filme. Só que ele, depois quando viu o que era realmente fazer um filme, que era uma coisa séria, não sei o que, ele terminou esse filme e agora não quer mais saber disso. Abandonou já, se aposentou já. Agora está interessado em dança, em bateria, tá com outros interesses. E o cabelo? Gostou do cabelo dele, né? Como é que tá agora? Olha, tá parecido. Ele já nasceu cabeludo daquele Só que jeito? quando ele era pequenininho, ele tinha cabelo todo encaracolado, parecia um anjinho. Aí foi ficando mais escuro e mais liso. E queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi o processo de realização. Vocês fizeram o filme todo em Paquetá, foi isso? Ou quase todo? Foi, a gente... Paquetá é uma ilha, né, que tem no Rio. Isso. Esse filme, ele ganhou um patrocínio da Rio Filme. A gente, quando mandou o projeto para Rio Filme, era só uma ideia disso, de que era um menino que queria fazer cinema de qualquer maneira. Então, a gente, já no projeto, tinha uma coisa de trazer essa parte da brincadeira, da coisa lúdica, para o fazer cinema. Mas a gente tinha plena consciência de que era um roteiro só para um projeto, porque na hora que a gente fosse botar em prática, aquilo, por ser uma criança muito pequena, aquilo ia acabar mudando de acordo com que ele também fosse sendo capaz de fazer. Mas a nossa ideia também de mandar o projeto para poder ter um orçamento para trabalhar é porque a gente gostaria de se isolar com ele. A gente ficou um mês isolado com ele em Paquetá, que é uma ilha que fica perto do Rio de Janeiro, assim, de barco dá 50 minutos. E é uma ilha onde, não sei se vocês já foram, já conhecem, é uma ilha onde não tem carro. É só estrada de terra com bicicletas e cavalos e charretes. É como se fosse uma ilha perdida no tempo mesmo, é muito perto do Rio de Janeiro, mas ela tem essa característica de, sei lá, de 50, 60 anos atrás, assim, num lugar muito pequeno e tal, e é uma ilha muito bonita. E, na verdade, a nossa intenção de ir para lá com ele era porque a gente queria que a gente não... enfim, como é uma criança, a gente queria que ele tivesse liberdade, né? De poder sair na rua, de não ter perigo, de não ter carro, não ter violência. Lá o índice de violência é zero, então isso foi uma coisa que chamou a nossa atenção. A gente alugou uma casa lá e ficamos morando um mês. E aí, durante 20 dias, a gente fez uma espécie de laboratório com ele. A gente foi ensinando para ele desde... Não sei se vocês conseguem apreender, quem não trabalha com cinema ou não tem muito conhecimento, mas a gente foi dando para ele todas as ferramentas, desde um cinema mais... que já não se faz, que é o Super 8... Aí ele vai, tenta Super 8, tenta revelar, não consegue. Aí ele vai e resolve ir para uma escala um pouco maior, que é o 16mm. Aí ele no 16mm já consegue fazer alguma coisa. Aí é uma coisa que acontece muito também, baseado na nossa experiência como cineasta, que chega uma hora que você sente necessidade de ter dinheiro para fazer um filme, porque cinema é uma coisa cara, você precisa de pessoas te ajudando. Chega uma hora que seus amigos não querem mais fazer favor e tal. E aí começa aquela cena que ele fala, ele agora quer verba para fazer cinema. Então, na verdade, a gente foi também, um pouco autobiográfico, mas a gente foi trazendo para ele, assim, a nossa vivência, e ele foi nos respondendo com a coisa da criança, como é que uma criança lida nesse universo. Então, e aí, como eu sou montadora, a gente resolveu, no meio desse laboratório, a gente começou a entender que ele filmava, mas ele precisava descobrir o que é montagem. Então, como ele não consegue com os pais, né, o dinheiro para fazer o filme que ele queria, eu estou contando a história porque, assim, como eu percebo que o público que está aqui não é, enfim, não sei se tem alguém
mas me parece que pessoas que não exatamente estão familiarizadas com as coisas, ele resolve roubar. Isso é uma coisa, é verdade, a gente fez cenas dele bebê durante o primeiro ano inteiro, a gente filmava ele diariamente. Então ele rouba esse arquivo e aí aprende a editar, ou seja, ele consegue fazer um filme sem verba, ele edita o material dele mesmo, tanto que ele tem a ideia, a memória, né? E aí também faz remete, eu estou contando um pouco da nossa história também para vocês entenderem mais, que a gente, nesse momento que a gente estava fazendo o filme com ele, a gente também estava fazendo um outro filme que é com material de arquivo, não nosso, obviamente, do Arquivo Nacional, mas teve isso, a gente ficou pesquisando 900 horas de imagens para tirar um filme daí, e aí a gente também teve essa ideia da montagem, né, do cinema que se faz na montagem. Eu posso fazer uma observação? Claro. Retribuindo essas informações que você está nos dando. A 2 quilômetros desse local tem um bairro chamado Brás. Conheço. E lá, então tá fácil eu te contar isso. Lá nasceu uma garganta privilegiada, conhecida pelo nome de Carlos Galhardo. E já que você falou em Paquetá, procure ouvir uma música em que ele fala sobre Paquetá e o luar de Paquetá. Você vai se sentir recompensado. Vou procurar, tá? sim. Você vai ligar uma coisa com a outra. O fato de você conhecer Paquetá, a voz do cidadão que nasceu no Brás, e ele falando sobre o luar de Paquetá. Ai, Tá, que lindo, obrigada. eu estou retribuindo as informações que você está nos dando, principalmente falando de Paquetá. Não, eu já ouvi falar do Carlos Galhardo, mas realmente essa música eu não conheço, eu vou pesquisar. É magnífica, é magnífica. Eu não vou tentar cantar, vou aconselhar você a procurar. Hoje em dia é fácil, na internet, põe lá Carlos Galhardo e de graça você escuta falar sobre o luar de Paquetá. E talvez você concorde, é belíssimo o luar de Paquetá. Vou procurar sim. Eu já tive a sorte de passar um fim de semana lá. Em Paquetá? Paquetá. Então você conhece. Que bom. Paquetá, conheço. Privilegiado. É lindo. Antes de passar, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Karen, no filme também tem várias referências, né, de cinema consagrado, e Godard, né? Achei interessante. Isso já estava na ideia original? Como é que isso ou foi durante o processo? Não, foi tudo. Na verdade, assim, a gente só tinha uma base e foi tudo no processo que a gente foi, não só, obviamente, com as coisas que ele trazia, mas também no meu diálogo com o Miguel. Porque também pra gente acabou sendo muito, assim, no sentido pessoal, foi muito fortalecedor do elo ali entre os três, porque a gente ficou durante um mês só ali os três. E obviamente quando o nosso filho dormia, que dormia cedo, a gente ficava conversando e aí surgiram essas coisas, tipo, é isso, a gente pensou, então quando ele... as coisas foram surgindo aos poucos, a gente pensou, quando ele estiver dormindo, a gente tem que soprar alguma coisa no ouvido dele, porque, ou seja, nós, aquela coisa, né, dos pais que são uma profissão e que querem que o filho permaneça na profissão, né, e evolua na profissão, e se sente meio que responsável por indicar os caminhos. Então a gente pensou, quando ele estiver dormindo, a gente tem que soprar algumas coisas. Só que aí, como a gente foi, uma coisa que a gente foi descobrindo também, que como deu para perceber, o filme é bem minimalista, tem poucos diálogos, porque ele não conseguia falar, decorar um texto ou falar alguma coisa que a gente pedia, então a gente optou por ser silêncio e poucas palavras e tal, então isso servia pra gente também. Então nesse momento que estava dormindo, a gente começou a sussurrar os cineastas que a gente gosta, é muito autorreferente o filme. E aí a coisa do Eisenstein, que aparece no final, Outubro é o filme do Eisenstein. 1928. Isso. É muito interessante. E aí a gente... E aí tem toda essa relação de que a gente está vendo o Outubro quando eu viro pro meu marido, pro pai, né, dizendo ele agora quer verba. E aí é o Outubro que vai vir me dar a ideia para ele fazer o filme. Ou seja, a gente foi tentando criar, pelo menos entre a gente, essas ligações para que pudesse... Porque chegou um momento, eu vou ser bem sincera com vocês, nos primeiros dias a gente achou que não ia ter filme. Porque ele é uma criança de 4 anos, é um bicho selvagem. Então a gente falou, isso não vai rolar, ele não tá entrando na onda, não sei o quê. Foi um trabalho feito muito assim,
aos poucos que a gente foi começando a entender qual era o filme possível de se fazer com ele também. Ah, mas ele saiu, você saiu. Se garantiu, né? Vocês filmaram muita coisa que não entrou ou é mais ou menos isso mesmo que filmou? Teve umas 3 cenas que não entraram. Pouca coisa, né? Pouca se for coisa. pensar. Foi umas 3 cenas que não entraram, porque também ficou longo demais. É, mas ficou muito bom. Ah, que bom. E Obrigada. ele é filho único? Ele é meu filho único. Meu Ah, marido sim. tem um outro filho mais velho. Ah, e os dois estão juntos, assim, os dois? Eles se dão muito bem, só que o meu marido, ele é português. Ah, sim. Então o outro filho está em Portugal. Ah, A gente tá vai bom. sempre para Portugal. Quando tá lá, tá sempre com ele, mas os meninos se veem uma vez por ano. Ah, entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta para Karen? Tá muito bom. Uma curiosidade? Só uma curiosidade, o macacão vermelho assim, teria algum sentido? Teria, o macacão vermelho foi inspirado nos operários russos. Olha só, É interessante. Bom, é a cor vermelha. Não, a gente pesquisou a imagem, foi uma costureira que fez sob medida para ele. E um garotinho que aparece é do Outubro, não? No Um final? garotinho, não, um Bebê? garotinho, bebezinho que chora. Agora no E final você- é ele. As E imagens. você que- põe cenas. Isso, é ele. É ele ali. É ele, bebezinho. É. todo tempo que ele Eu pensei que fosse cenas de Outubro, né? Um Não. garotinho russo. Não, é ele inspirado pelo Eisenstein, mas É. aí faz outra coisa, porque o Eisenstein não fazia isso, né? Mas ficou muito Não, bom. mas o Einstein tem o Coração Potemkin, né? Sim. Que aparece um bebê dentro Exato, do é num carrinho. berço. É. Exato. Eu pensei que tinha ligação, não tem. Olha, é livre, se você acha que tem, tem. Obrigada, eu agora vou usar isso quando eu falar do filme. Tá ótimo. Ficou muito bom. Eu gostei muito. Valeu a pena, menina. Ah, gente, que bom. Valeu a feliz. pena. Gostei Né? muito. Viu? E o Não filme tô está querendo fazendo... agradar você, não. Muito bom. Que bom. Interessante. O filme está fazendo uma carreira boa também, né? Tá. Ganhando vários prêmios, passando em um monte de lugar. Né? Tá. Fazendo uma carreira bem legal pelo Tá mundo. passando no assim. exterior também? Já passou em passou. vários lugares fora do Brasil. Tem a legenda até em inglês. É, né? a gente resolveu fazer uma muito cópia bom. só por causa disso também. É, entendi. Não é pra ser metido não, tá? Não, É porque era a não, cópia que a gente claro. tinha. Não, boa ideia. Bom. Alguma questão? Mais? Só, no começo do curta, tem o seu filho fala uma frase, filmes são velhos. Não, os filmes ficam velhos. Filmes ficam velhos. Os filmes ficam velhos. O que não fica, né? É uma frase dele, tá? É uma frase É uma dele? frase dele. O original surgiu lá É. na hora. Não, a gente queria que ele falasse alguma coisa nesse sonho. A gente contou pra ele que ele ia estar sonhando com umas imagens. Aí ele pediu pra ver essas imagens, que eram aquelas do início, umas imagens meio que não dá pra reconhecer, que é uma película estragada, velha. E aí ele falou, aí ele falou assim, os filmes ficam velhos, né? Aí a gente falou, você quer falar isso? Ele falou, quero. Aí ele mandou essa, os filmes ficam velhos. E é muito lindo, porque é uma criança, né, que vai tratar de fazer a sua marca ali pra depois ficar velha. Eu posso acrescentar rapidamente uma coisa? Eu tenho um neto que aos 8 anos eu passei para ele Al Capone, um filme de 1931. E ele ficou lá extasiado. No fim do filme ele olhou para mim e falou, vô, onde eles arrumaram esses carros velhos para fazer esse filme? Eu fiquei uns 15 minutos explicando que os carros não eram Eles são velhos hoje, eles são velhos. O filme que era de 31 e os carros eram aqui. Foi bom você falar em filme velho, que eu liguei com um carro velho. E o filme mais velho que a gente conhece é de 1895, A Saída da Fábrica. Da fábrica. Emociona até hoje, aquela cena dos operários tentando chegar em casa, sair da fábrica, velho. É isso, pessoal. Já passou da hora. Então eu queria agradecer a presença de vocês e Muito amanhã obrigada. estaremos de novo aí. Obrigado, Karen. Bom Parabéns demais. pelo tempo. Muito bom, menina. Você está na profissão certa.